Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a temperatura, pressão e a umidade atmosférica. O calor da atmosfera e da superfície terrestre deriva inteiramente do Sol, mediante uma forma de transferência da energia denominada radiação solar. Em condições normais, de toda a radiação solar que atinge o topo da atmosfera, cerca de 42% alcança a superfície e o restante é refletido ou absorvido pelos gases. A radiação que chega na superfície é denominada insolação e é recebida na forma de luz visível e de calor. A partir daí, ocorrerá a radiação terrestre, com parte da energia voltando para a própria atmosfera, parte sendo absorvida pelas nuvens e pelo vapor de água, e apenas 2% de todo o calor ficando retido na própria superfície terrestre. Entre os principais fatores que interferem nas variações da temperatura na superfície do globo, destacam-se: latitude. De forma geral, podemos afirmar que quanto maior a latitude, menor é a temperatura. Isso se explica porque os raios solares vão se tornando cada vez mais longos, devido à inclinação do eixo de rotação terrestre, a partir do Equador em direção aos polos. Tal alongamento representa uma perda progressiva de energia calorífica e luminosa, no sentido das áreas de latitude baixa para as áreas de latitude alta. Altitude. É o contato com a superfície terrestre que aquece a atmosfera, de modo que, de forma geral, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Depois de aquecidos pelo Sol, o solo e as águas superficiais devolvem parte do calor à atmosfera. As áreas mais baixas apresentam um ar mais denso e, portanto, retêm mais calor. À medida que a altitude aumenta, o ar se torna mais rarefeito, diminuindo a capacidade de retenção de calor. Maritimidade e continentalidade. As áreas marítimas ou litorâneas, sendo bastante úmidas, têm suas temperaturas amenizadas e, portanto, a amplitude térmica diária é bem pequena. À medida que nos dirigimos para o interior do continente, o ar vai ficando mais seco e, por isso, a amplitude térmica vai se acentuando. Todo esse processo resulta do fato de a água ser um verdadeiro regulador térmico. A pressão e a umidade atmosférica. O ar que envolve a Terra devido à ação da gravidade apresenta um peso, a pressão atmosférica. Pressão atmosférica é então a pressão exercida pela atmosfera sobre cada ponto da superfície terrestre. Sabe-se que sobre cada centímetro quadrado de superfície, ao nível do mar, há uma coluna de ar que tem a altura de toda a atmosfera e que pesa 1.033 kg. A pressão atmosférica pode variar tanto horizontalmente, com as latitudes, como verticalmente, com as altitudes, sendo responsável pelos vários tipos de vento e interrelacionando-se com as temperaturas, a umidade e as precipitações. Entre os principais fatores que causam a variação da pressão atmosférica sobre a superfície, destacam-se: latitude. Nas áreas de baixa latitude, caracterizadas por altas temperaturas, a atmosfera apresenta-se com pressões mais baixas, pois o aquecimento do ar equatorial faz com que as moléculas dos gases se dilatem e se expandam. Assim, em 1 metro cúbico de ar quente, teremos menor quantidade de moléculas de gases que em 1 metro cúbico de ar frio, onde as moléculas estão mais contraídas e mais próximas. Concluímos que, com o aumento das latitudes e consequente resfriamento do ar, temos também aumento das pressões. Altitude. Como a atmosfera é bastante compressível nas áreas de baixa altitude, as camadas superiores da atmosfera pressionam as camadas inferiores, aumentando a densidade do ar. Nessas condições, a pressão atmosférica na superfície é mais elevada que nas camadas mais altas, onde o ar mais rarefeito apresenta então pressões mais baixas. Portanto, em áreas baixas, a pressão é alta e, em áreas altas, a pressão é baixa. A umidade atmosférica corresponde à quantidade de vapor de água contido na atmosfera. A origem dessa umidade
está diretamente ligada ao processo de evaporação, principalmente sobre os oceanos, rios e lagos, e, menor escala, a evaporação da água do solo e das plantas. A capacidade da atmosfera de conter vapor de água varia diretamente com a temperatura. Com o ar aquecido, a capacidade aumenta. Com o ar resfriado, a capacidade diminui. A formação das nuvens está ligada à saturação do nível de umidade do ar, quando o vapor se condensa. Isso ocorre, em geral, em volta dos aerossóis, que por isso são também chamados de núcleos de condensação. As nuvens são grandes massas constituídas por gotículas de água. Quando elas não conseguem mais sustentar o vapor de água em excesso, ocorre a condensação e, a seguir, a precipitação.